get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think. Legal, então o nosso conteúdo de hoje, como apresentado, é o processo de seleção e as habilidades profissionais. Então, pensando que não é somente nós conseguirmos nos sobressair em relação a uma entrevista de trabalho, né? Mas também mantermos os nossos vínculos de trabalho. Esse também se constitui como um desafio, concordam? Né? Não é somente a conquista do trabalho e terminamos por aí, é muito mais que isso. Por isso, esses dois assuntos estão atrelados na nossa conversa de hoje. Então, aqui eu trouxe um pouquinho assim desse cenário, né? Esse mercado hoje que se apresenta para nós, do qual, de um lado, estão as empresas, né? Mudando constantemente as suas tecnologias, mudando os seus recursos, né? Então, exigindo cada vez mais resultados, né? Dessas pessoas, desses colaboradores. E aí, novos padrões de comportamento se exigem a partir desse processo, né? Maneiras de atender os clientes, a sociedade, até porque o perfil do nosso cliente também ele evolui, ele também tem mudanças no decorrer desses processos, né? E aí, do outro lado, estão os profissionais, né, com a preocupação no seu desenvolvimento para se manter competitivo em relação ao mercado, né? Então, assim, não é só esse profissional esperar da organização, mas ele também buscar o seu aperfeiçoamento constante para que ele possa realmente se manter competitivo dentro desse mercado de trabalho, cada vez mais exigente, né? E aí esses profissionais também buscam se diferenciar neste mercado de trabalho. Hoje, com todas as mudanças e transformações apresentadas pela pandemia, se fala muito num novo normal, né? Então, num novo cenário, mudamos a forma de trabalho, muitas empresas passaram a ser home office, enfim, né? Foram muitas mudanças que se apresentaram diante de nós e que as empresas tiveram que acompanhar essas mudanças, assim como os profissionais, da mesma forma. Para isso, eu trouxe um conceito que ele é novo, né? Tem se falado muito recentemente sobre ele, que é a empregabilidade. Então, eu trouxe alguns dos pilares, o que torna uma pessoa com uma capacidade de estar trabalhando, né? São esses 6 pontos que eu destaco para vocês em relação à empregabilidade, certo? Então, o primeiro deles é a adequação da profissão à vocação, ou seja, paixão pelo que se faz. Certo? Então, quando eu estou falando isso, eu quero dizer que eu trabalho mais feliz. Quando eu faço o que eu gosto, né, eu tenho resultados satisfatórios. Eu consigo realmente ter uma produtividade legal, né? Então, é esse amor pelo que a gente faz, essa motivação, essa felicidade com o que a gente faz. Do contrário, seremos profissionais infelizes, né? Então, não fazendo o que gostamos, obviamente. O segundo ponto são as competências e as habilidades, ou seja, é o conhecimento que nós adquirimos, é a nossa formação, é o desenvolvimento das nossas habilidades. Isso nos torna competitivos dentro desse mercado, né? Então, faz com que realmente nós tenhamos possibilidades de emprego, de trabalho, e também faz com que nós nos tornamos atrativos para o mercado de trabalho. O terceiro ponto é idoneidade, ou seja, a confiança, né?
E aí, quando a gente fala de honestidade, que está relacionado a esse termo, nós não falamos de meio termo, né? Não falamos de uma pessoa meio honesta. É na sua integralidade, né? Então, esse pilar, ele cada vez mais tem sido valorizado, né? Para que a pessoa tenha essa habilidade de estar trabalhando. Saúde física e mental, ou seja, o equilíbrio. O mundo, de forma geral, tem exigido de nós essa habilidade. Concordam comigo? Podem ir deixando os comentários de vocês ali no chat. E aí, né, se caso alguém queira também falar, enfim, fique à vontade para a gente poder interagir, né? Mas podem ir deixando os comentários de vocês, se vocês concordam, discordam, enfim, a gente pode ir fazendo essa interação. Então, o mundo da tecnologia, do conhecimento, está nos exigindo cada vez mais um equilíbrio entre a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Né? E aí cabe a reflexão, o que nós estamos fazendo em relação a este fator? Estamos cuidando de nós? Né? Ou estamos nos voltando apenas para um dos pilares da nossa vida, que seria o trabalho? Então, esse equilíbrio é fundamental para que eu me mantenha saudável, para que eu consiga ter um rendimento satisfatório no meu trabalho. Reserva financeira e fontes alternativas de aquisição de renda. Então, é a possibilidade de ter outros recursos além do nosso vínculo de trabalho, né? De um dos vínculos de trabalho. E é claro, exige organização, planejamento, né? Controle financeiro. Da mesma forma, podemos ter vários vínculos, mas se não nos planejarmos, nos controlarmos financeiramente, né? Não vamos conseguir ter essa reserva e essa fonte alternativa de renda. E os relacionamentos, a nossa rede de contatos, o nosso network, né? Independente, na verdade, eu digo assim, se nós estamos na nossa formação ou não, a nossa rede de contatos, ela é fantástica, né? Porque quando precisamos de ajuda, podemos acionar essa rede, porque em algum momento podemos precisar sim desse apoio de um colega profissional, né? Ou desde um contato para capacitação, enfim, né? A nossa rede de relacionamentos, ela é muito rica. E detalhe, né? Ela é gratuita. Nós podemos fazer essa rede, ampliar a nossa rede de uma forma gratuita. Isso é fantástico, né? Então, essa troca hoje, assim, enriquece quem está escutando, quem está falando da mesma forma. Então, é claro, esse relacionamento exige também o nosso cuidado, exige a nossa atenção, exige que a gente mantenha vínculos, relacionamentos saudáveis, que sejam construtivos, né, que nos ampliem a nossa visão e as nossas possibilidades enquanto profissionais, né? Então, sem dúvida, primeiro, é a nossa capacidade de nos relacionarmos com a gente mesmo, e aí partimos para o autoconhecimento, que nós vamos falar no decorrer dessa nossa conversa, o quanto ele é importante para que eu também tenha relacionamentos satisfatórios, relacionamentos bacanas, né? Seja na minha vida pessoal, social, profissional. Então, os processos de seleção, aqui eu fiz um resumo de que forma eles acontecem geralmente, né? Então, nós temos hoje o nosso foco, que é falar sobre a entrevista presencial e online, muito realizada hoje em dia, inclusive, né? A possibilidade também de ser aplicados jogos e dinâmicas de grupo,
testes práticos e de conhecimentos, testes psicológicos que são privativos de uso do psicólogo, né? E também um outro fator que hoje, com a evolução, o crescimento das redes sociais também, um processo de seleção passa pela consulta às redes sociais. E aí também vem a importância de nós pensarmos, já fazendo insights, né? O que nós estamos divulgando, o que nós estamos postando lá nas nossas redes sociais. Porque o selecionador, ele tá lá de olho, tá? Então, fica realmente esse alerta, né? O que nós estamos postando nas nossas redes sociais. Pessoal, tranquilo até o momento? Tudo certo? Sim? Legal. Ótimo. Qualquer coisa vocês me sinalizem, tá bem? E quem está lá na nossa ferramenta de interação também, tá? Continuem postando lá para a gente ter bastante conteúdo para explorar. Ok. Essas são as principais formas de processos seletivos que podem ser realizados, né? Independente da empresa. Mas para a gente chegar num processo de seleção, primeiro eu tenho que elaborar o meu currículo. Certo? Então, assim, o currículo, ele vai ser o ponto inicial desse contato entre o selecionador e o candidato. Então, esse currículo é o nosso passaporte, né? É o meio de acesso a um processo de seleção. E aí, a nossa grande oportunidade de fazer o nosso marketing, de fazer a nossa imagem por meio do nosso currículo, certo? Então, por meio do currículo, a gente vai fazer a nossa propaganda. Nesse momento, é importante que o selecionador perceba que eu sou importante naquele momento. Ou seja, eu preciso despertar no selecionador aquele olhar de interesse, que ele queira realmente me conhecer, né? Então, a gente vai entender um pouquinho como o nosso currículo ele pode ser atrativo nesse momento. E, claro, um dos pontos principais desde o currículo e a entrevista da mesma forma são as informações que nós vamos citar lá no nosso currículo. Então, elas precisam ser informações verdadeiras e comprováveis, porque o selecionador, ele pode pedir para que eu comprove o que eu estou colocando no papel, né? Tem um vídeo de uma entrevista de estágio, depois eu posso encaminhar o link para vocês também, que é com o Roberto Justus. Talvez vocês já tenham assistido esse vídeo, e ele pede para um dos candidatos se ele sabe falar outra língua, inglês, espanhol, enfim. E aí o candidato fala que sim, e aí ele começa a conversar em inglês com o candidato. E o candidato diz assim: eu não vou falar agora com você. Resumindo, ele não sabia falar outra língua, certo? Então, preciso ter sim como comprovar as informações que estão disponíveis nesse currículo, tá? Também é muito importante você reler o seu currículo, porque ele é a sua carta de apresentação. E como eu falei anteriormente para vocês, nós precisamos fazer com que o selecionador ele queira me conhecer. Então, é chamar a atenção realmente dessa pessoa, né? Cuidado com erros sempre é muito importante. Então, se você ficou com dúvidas, pede para alguém ler o seu currículo, porque às vezes nós ficamos acostumados com aquela leitura e não percebemos alguns erros que podem estar acontecendo. Então, para isso, precisamos, talvez, contar com a ajuda de alguém, né? Então, o currículo, ele
quando a gente fala assim que ele precisa ser atrativo, né? Porque vocês pensem assim, dependendo o tamanho da organização, a demanda, a vaga que ela, né? A quantidade de vagas que elas estiverem aberto, vamos usar um exemplo que uma empresa pode receber até 100 currículos para uma vaga. E aí, assim, o primeiro passo vai ser a triagem desses currículos. Então, precisa ficar muito claro para esse entrevistador, para esse selecionador, o que esse candidato quer, né? Que nós vamos falar, então, do objetivo, o quanto ele é importante nesse papel realmente de chamar a atenção do selecionador. É um documento dinâmico, ou seja, preciso atualizar constantemente. Não é simplesmente fiz o currículo uma vez e vou tirar cópia e vou distribuindo para as empresas. É algo muito comum assim que acontece quando chega um currículo para mim e eu vou para a entrevista com o candidato, que eu começo a explorar as experiências, a formação, já não é mais o que está no currículo, ele já evoluiu, então o currículo dele poderia ter se tornado mais atrativo ainda, certo? Então é bem importante assim revisar, atualizar e encaminhar específico para a empresa. Ou seja, né? Deixa eu passar aqui que acredito que já vamos falar do objetivo, né? Então, esse currículo, ele deve conter no máximo 3 páginas, tá? Exceto o Lattes, porque o Lattes, ele é um currículo mais acadêmico, ele é um currículo acadêmico, né? Então, ele acaba sendo mais extenso realmente, né? Então, mas um currículo que nós vamos encaminhar para vagas, enfim, de trabalho, precisam ter no máximo até 3 páginas, tá? Então, vamos pensar assim, Vanusa, mas eu fiz um monte de cursos, eu gostaria de colocar no meu currículo. Na verdade, assim, seleciona esses cursos que você fez nos últimos 5 anos, tá? Para você não ter um currículo muito extenso, certo? E aí pecar pelo excesso de informações. Então, relaciona os cursos com a vaga que você está pretendendo, com o local de trabalho onde você está encaminhando seu currículo, né? Então, o que é importante? Ser muito claro e objetivo sobre a finalidade do envio do seu currículo, né? Ou seja, é muito importante que você mencione o cargo a ser pretendido e a área que você escolheu atuar, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma vaga, né? Vamos usar o exemplo da enfermagem, né? Eu tenho uma vaga para enfermeiro. Então, lá no meu objetivo, eu vou colocar atuar como enfermeiro. Não coloquem aquelas frases prontas, tá? Um exemplo, contribuir com os objetivos da empresa e o sucesso profissional, agregando valor, enfim, tá? Não utilizem desta forma. Utilizem o cargo e a área que você escolheu realmente para atuar, certo? Porque isso facilita a triagem do currículo. Então, quando eu olhar o objetivo desse candidato, eu vou entender o que ele quer lá na minha empresa, né? Caso contrário, talvez o selecionador, ele não vai parar para avaliar todo o currículo para ver aonde ele consegue encaixar o seu perfil, né? Então, sejam bem objetivos em relação, né, a este item do currículo, tá? Que o nome já diz, objetivo, certo? Faça uma boa descrição da sua experiência profissional. Vanusa, mas eu não tenho experiência profissional. Então, vamos para as dicas, né? Coloque as suas experiências de estágios, de projetos,
de trabalhos voluntários desenvolvidos ou outros projetos do curso, da comunidade, ou mesmo da empresa que vocês trabalham, enfim. Mas você pode sim utilizar essas informações caso você não tenha tido um vínculo de trabalho formal, né? Mas essas experiências, sim, elas são muito válidas. Então, essa é a dica que, né, eu deixo para vocês neste momento, de não ter a experiência profissional. Aqui tem um exemplo resumido, enfim, né, de uma estrutura de um currículo, onde eu coloco o nome completo, o endereço, cidade, estado, telefone, o e-mail, a idade. Não preciso colocar outras informações como o número de CPF, RG. Eu digo para vocês que a gente vê um pouquinho de tudo, tá? Então, esses outros documentos, caso você venha a ser contratado, vai ser solicitado realmente lá nesse momento de contratação, né? O objetivo, então, aqui tem 2 exemplos da área de recursos humanos: atuar na área de recursos humanos, atuar como analista de recursos humanos. Então, é você deixar realmente claro aonde você quer ou pretende atuar. Uma outra questão que eu alerto vocês aqui é o cuidado para vocês não agregarem cargos neste momento, tá? Falando de forma geral, assim, por exemplo, alguém encaminha um currículo escrito assim: deseja atuar na área de recepção, auxiliar de faturamento, auxiliar de farmácia, enfim, né? A pessoa preenche várias áreas de atuação. E aí, no momento que tu olha o currículo, é claro, tu vai avaliar, bom, tem formação, não tem, como é que é o perfil? Mas, assim, o que essa pessoa quer? Né? Se ela não sabe o que quer, talvez eu não encaminhe ela para a vaga realmente que seja assertiva neste momento, tá? Então, bem objetivo mesmo. Formação. Aqui no objetivo, pessoal, até está escrito assim, ó, desejo atuar, mas vocês podem colocar diretamente, atuar na área de recursos humanos, não precisa desejo atuar, tá? Então, a formação sempre em ordem cronológica inversa, ou seja, do último curso para os anteriores, lembrando que se eu tenho curso de graduação, não preciso colocar ensino médio, ensino fundamental e assim sucessivamente, tá? Porque você vai acabar utilizando esse espaço valioso, né, para informações que não são relevantes, porque se subentende que se você tem graduação, você passou pelas áreas anteriores, pelas formações anteriores, né? Sempre colocando, né, o grau, então graduação, hein, a data, cursando, enfim, sempre coloquem os períodos, porque às vezes você pega um currículo e ele não tem quando a pessoa vai finalizar esse curso, né? E aí tu fica sem essa informação, por vezes, assim, o selecionador vai inclusive dizer, essa pessoa eu não vou investir o meu tempo, né, fazendo contato telefônico para ver o que ela quer, como que ela quer, enfim. Então, né, você já deixa bem claro esse período, se está cursando, término previsto em, coloca um prazo, isso é importante, tá? Idiomas, se você realmente tem a formação, ou se você tem o conhecimento. Lembrem do exemplo que eu dei anteriormente, né? Naquele momento da entrevista, o candidato disse que não iria falar com o entrevistador naquele momento. Ele não sabia falar. E aí entra naquela informação, né? Vamos ser verdadeiros nas informações que nós citamos em nosso currículo. A experiência profissional da mesma forma, em ordem cronológica inversa, ou seja,
da experiência mais recente para a mais antiga, né? Aqui dando destaque, enfim, aos projetos, estágios, enfim, né? Do que você participa realmente, porque isso também dá a entender, né, como que é a sua postura, se você é uma pessoa ativa, comprometida, enfim, né? Esse perfil também por essas informações, certo? Cursos complementares, informações adicionais, também podem ser colocados aí no seu currículo. Pessoal, querem fazer alguma pergunta, alguma consideração aqui no momento da preparação para fazer o seu currículo? Ou tudo tranquilo? Se puderem me dar um ok ali no chat, agradeço. Viu? Assim não me sinto tão sozinha aqui. Legal. Tudo certo, então vamos à frente. Fizemos o nosso currículo, ele está ótimo. Vamos fazer o envio desse currículo, né? Então, ele pode ocorrer de uma forma presencial, ou seja, eu vou até a empresa entregar. Neste momento de ir até a empresa entregar o currículo, se você dê preferência, né, à área que é responsável por esse processo de seleção. Nesse momento, o entrevistador ele já pode ter um primeiro contato contigo, né, trocar algumas palavras, algumas informações, poder visualizar aqui o teu currículo. Então, é interessante. É uma das principais formas, e assim, que dou preferência, inclusive, né, de você poder ter esse contato realmente com a empresa, com o selecionador, tá? Mas é claro, tu vai precisar disponibilizar do seu tempo, você vai precisar apresentar o seu currículo de uma forma adequada, então eu vou levar dentro de uma pastinha para que ele não amasse, para que não corra risco, né, de ocorrer outras situações, então que ele seja sim apresentado de uma forma legal, assim como você, né, esse momento já serve realmente para você ter um olhar sobre o candidato. Entregue o currículo em empresas que você se identifica, tá? Então, assim, claro, estamos buscando, precisamos de uma oportunidade de trabalho, né? Mas o que te faz buscar aquela empresa? Alguns exemplos que a gente acaba visualizando, assim, na realidade, né? Buscou uma empresa, mas assim, tá em dúvida, realmente não é o que queria naquele momento, mas foi porque precisava trabalhar. E aí começa a ter as experiências de curto prazo, certo? Aí tu vai realmente olhar assim para essa perspectiva, o que eu quero, qual empresa que realmente eu me identifico, que é legal, que está de acordo com os meus valores, né, com o que realmente eu quero fazer. Então essa observação também ela é bem importante. Ou podemos encaminhar o nosso currículo de uma forma online, ou seja, as empresas disponibilizam recursos dentro dos seus sites, né, para a gente cadastrar o currículo, ou eu posso encaminhar esse currículo por e-mail, né, posso acessar o LinkedIn, a Cato, que são recursos, né, também. Utilizar sempre informações no e-mail que identifiquem a pretensão da vaga. Ou seja, né, direcionar realmente qual que é o meu objetivo, qual que é a minha pretensão em relação à vaga. O Edésio nos questionou, então, se é usual colocar alguma referência, ou seja, alguém que pode falar sobre você. É comum, Edésio, várias pessoas colocam, né? E assim, além da rede social, buscar uma referência do candidato sempre é muito realizado e sempre muito bem-vindo, né?
Então, por vezes as pessoas colocam, por vezes não colocam, mas de acordo com as experiências do currículo, o selecionador ele pode buscar sim uma referência desse candidato. Mas é comum sim que os candidatos coloquem lá no currículo. Acredito que respondi a tua pergunta. Ok. Legal, então vamos para os desafios da entrevista. Aqui cortou no slide, desafios da entrevista de emprego. E aí vamos voltar lá para o nosso recurso, que a gente interagiu, né? Vamos ver o que temos realmente dos desafios. Vamos lá. Evitar vícios de linguagem e vícios corporais. Legal, vamos falar um pouquinho mais a respeito da nossa comunicação não verbal e o que nós podemos fazer para, então, minimizar esses vícios de linguagem e os vícios corporais. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A timidez de falar em público, né, acaba interferindo sim por vezes na entrevista. É claro que, pessoal, a entrevista sempre é um momento que, né, vai gerar o nervosismo. É um dos momentos mais importantes e decisivos de um processo de seleção, né? Mas nós sabemos que para termos oportunidades de trabalho, em algum momento nós vamos passar por um processo de entrevista, né? E esse nervosismo vai fazer parte desse processo de entrevista. Por isso, a preparação é tão importante e vai minimizar essa timidez, esses vícios de linguagem e corporais. Consequentemente, aqui nós temos também a ansiedade, né? Então, a preparação também vai nos ajudar em relação ao controle da ansiedade. Tenho algumas dicas em relação a isso para vocês. Deixa eu ver o que temos aqui nos comentários. Sibeli, a respeito da referência, né? Você pode direcionar em relação a alguém. Por exemplo, se essa pessoa foi o teu líder, né? Ou mesmo a área de recursos humanos, você pode utilizar desta forma a referência, né? O seu líder, alguém que você trabalhou diretamente, né? Ou mesmo a área de recursos humanos, que são as áreas que te acompanharam no decorrer deste processo, né, de vínculo de trabalho. Então, você pode, se você utilizar nomes em específico, o que é importante é que você sinalize para essa pessoa, né? Então, olha, Vanusa, eu posso citar o seu nome como referência no meu currículo, né, para que essa pessoa, que com certeza vai ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que tu sabe que vai passar boas referências também, né? Pensando nisso, para que ela saiba que o nome dela está envolvido numa referência de um currículo, né? Então, isso também é importante da gente, né, estar atento a sinalizar para essa pessoa realmente. Respondi tua pergunta, Sibeli. Sim, Vanusa, muito obrigada. Imagina, obrigada também. Se surgir, pode ir compartilhando. Então, a ansiedade aqui, ela apareceu mais que uma vez, né? Realmente, a entrevista é um momento que gera o nervosismo. A gente sua a mão, né? E aí vem aquele vício de linguagem, de ficar esfregando a mão, ou se tiver algum objeto na mão, ficar mexendo, né? É esse tipo de comportamento que a gente tem que evitar. Lidar com o nervosismo vai fazer parte aqui do processo também da entrevista, sem dúvida nenhuma, né?
O medo, legal. Nesse caso do medo, né? Quando a gente vai para uma entrevista de seleção de emprego, o nosso medo é de sermos rejeitados naquele momento, né? Então, o que eu vou fazer para minimizar tudo isso? Essa é a chave principal, né? As incertezas se eu vou conseguir esse trabalho, talvez seja nesse sentido, né? De conseguir o trabalho, de como é que é essa empresa, de como é que vai ser esse processo de seleção. Acho que é nesse sentido a incerteza, né? Para quem contribuiu aqui na nossa tempestade de ideias. Dar a resposta esperada, o que o entrevistador quer ouvir, né? E aí, assim, uma das estratégias que nós podemos utilizar neste momento é pesquisar quais as principais perguntas utilizadas num processo de seleção. Não tem problema, pesquisa o que se pergunta num processo de seleção, para que eu possa estruturar ou pensar na minha resposta, né? Pensando e lembrando sempre em sermos verdadeiros, em sermos nós mesmos, né? Porque quando é aquela resposta muito pronta, aquela resposta que tu já leu em algum lugar, também não vai ser legal, né? A entrevista, um dos primeiros passos, assim, é um quebra-gelo, como a gente diz, né? Então, tu conversa sobre alguma coisa com esse candidato, justamente porque tu queres perceber o comportamento natural dele, né? Então, a resposta pronta em si, ela também não vai ser tão favorável assim, certo? Esquecer de falar algo pode acontecer, pode, né? Mas justamente por isso, assim, qual vai ser o teu foco naquele momento, né? É uma oportunidade que você tem. O que você quer mostrar de você nessa oportunidade? Sempre pensando que se eu acompanho uma vaga que ela foi divulgada com uma descrição de vaga, é importante eu olhar o que está descrito lá, o que essa empresa ela está esperando desse cargo, né? Porque aí eu vou entender o que esse selecionador está buscando no candidato. Então aí é um viés para a gente envolver essas respostas, né? Envolver o que a empresa está buscando. Manter uma postura de segurança fundamental, né? Desde o momento que eu chego nesse processo de seleção. Então, a minha postura está sendo observada desde esse primeiro momento. E são muitas as expectativas, sem dúvida nenhuma. Aqui pode ter vários parênteses, né? A expectativa da empresa, a minha expectativa enquanto candidato, se vai dar certo, se não vai, enfim, né? São muitas as expectativas de ambos os lados envolvidos neste processo de seleção. Ok, agradeço muito pelas contribuições aqui na nossa tempestade de ideias. Vamos voltar aqui ao nosso material. Vamos ver. Edésio nos perguntou, nesta hora, seria interessante estudar um pouco sobre a empresa, certo? Muito bem, Edésio, muito bem lembrado. E nós vamos falar também sobre isso, né? E é um dos destaques aqui também do meu material, né? Porque não tem outra forma senão se preparar. E um dos pontos principais, sem dúvida, né? Saber o que faz, o que é a empresa que eu estou buscando, né? Então, demonstra um candidato interessado, um candidato que buscou informação, e isso pode ser feito de várias formas. Posso ler no site da empresa, posso conversar com alguém que trabalha nessa empresa,
Enfim, várias formas de conhecer como é esta empresa, o que ela faz, quais são os seus valores, né? Então, essa frase que eu trouxe aqui para a gente destacar, assim, ela fala um pouquinho disso. A maioria das pessoas que não é selecionada para um emprego não fracassa devido à falta de qualificação, mas porque não se saiu bem na entrevista. E muitos fracassos acontecem porque as pessoas não estão preparadas. Elas simplesmente vão na entrevista, né? E aí um dos passos bem importantes é se preparar conhecendo essa empresa, né? Pensando nisso, né? Como que a gente se prepara? Antes nós estávamos falando a respeito do nervosismo, da ansiedade, nós estávamos falando, né? Então, assim, como que eu controlo isso? Uma das técnicas que a gente pode utilizar, que é simples, está acessível para todo mundo, é uma técnica de relaxamento. Então, antes de eu ir para este momento da entrevista, eu me acalmo, eu reduzo o meu nível de ansiedade e não potencializo. Porque talvez o nosso maior erro é potencializar, né? Ai, meu Deus, eu tenho uma entrevista e agora como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? A gente potencializa e aí a gente fica mais nervoso ainda, mais ansioso ainda, né? Então, fazer uma técnica de relaxamento, treinar essa entrevista, essa fala. Quando nós, lá na Tempestade de Ideias, foi colocado assim, controlar os vícios de linguagem e corporais. Senta na frente do espelho e treina a tua resposta. Treina os teus gestos. Isso é importante para você identificar o que está acontecendo aí que talvez não é legal. Ou uma outra forma, assim, eu vou gravar, né? Uma simulação de entrevista, enfim. Então, são formas das quais nós podemos fazer para realmente nos preparar. Então, pesquisando, lendo sobre o material, né, encontrei várias notícias que diziam assim: hoje as habilidades comportamentais, elas já são prioridade número 1 nas contratações, né? Então, veja só como o nosso comportamento, a nossa postura realmente vai fazer diferença. E eu digo para vocês, o conhecimento técnico, nós aprendemos, nós desenvolvemos, nós praticamos, né? Ele é muito mais fácil de ser aprendido do que uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. Vamos pensar nos nossos hábitos, né? Como é difícil, por vezes, a gente ter uma atitude diferente em relação a algum aspecto da nossa vida. Então, sim, né? O comportamento, ele é mais difícil de ser alterado, por isso hoje ele tem sido tão valorizado, né? Vou passando aqui que eu tenho bastante conteúdo ainda pra gente falar, então preciso sim me preparar para a entrevista. E a grande pergunta que surge aqui é: quem sou eu? Citei anteriormente para vocês, autoconhecimento. Cada um de nós é a pessoa mais qualificada para falar sobre cada um de nós. Então, vamos fazer isto bem feito, certo? Entendendo e pensando, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Por que eu escolhi este curso? Por que eu escolhi esta empresa para trabalhar? Eu preciso, no momento de entrevista, ter condições de responder quais são os meus pontos fortes, as minhas qualidades. Qual é o meu diferencial? Por que essa empresa deve me contratar? Né? Por várias vezes, assim, essa pergunta surgiu nas entrevistas, né? A gente pergunta assim: por que eu tenho que contratar ou por que eu devo contratar você?
e não o outro candidato, certo? Então, é realmente entender e saber quem eu sou, né? Porque se eu não sei quem eu sou, o que eu quero, como eu quero encontrar na empresa isso? Como eu quero encontrar uma empresa que realmente eu goste, que seja positiva, que seja legal, né? Então, qual é o meu diferencial? Quais os pontos eu ainda preciso desenvolver? Quais são os meus valores? Quais são os meus objetivos? Isso precisa estar claro, primeiro para nós, né? E aí nós vamos conseguir transmitir para esse selecionador, para esse entrevistador, tá? Então, obviamente, essas informações vocês já ouviram falar, né? Já tem conhecimento, mas assim, é importante falar, porque ainda teve uma situação assim recentemente que me chamou muito a atenção de uma pessoa que veio fazer um processo seletivo e ela estava com uma roupa de academia, assim, toda a roupa dela, né, a apresentação dela era de uma pessoa que ou estava indo ou estava voltando de uma academia. Então, assim, eu preciso entender também qual que é o perfil dessa empresa, né? É uma empresa mais formal? É uma empresa mais informal, né? Enfim, então o meu cuidado também precisa ser em relação à minha aparência, o meu cuidado, a forma como eu estou me vestindo, a minha maquiagem, né? Maquiagem leve, enfim. Demonstrando boa comunicação, relacionamento, desde o momento em que você entrar na empresa. Então, assim, já também para exemplificar aqui para vocês, quando os candidatos estão aguardando aqui onde eles sentam, né, para aguardar o momento da entrevista, de colegas de trabalho que vieram e me disseram assim, nossa, Danusa, é uma pessoa que é para entrevista, cumprimentou, assim, foi muito gentil, muito legal. Então, isso é observado pelas pessoas, né? Desde o momento que nós entramos numa instituição. Tenha conhecimento sobre a empresa, isso que o professor Edésio falou, né? Então, pesquise sobre a empresa, sobre o cargo. Tem uma descrição lá divulgada na vaga? Use essas informações a teu favor, certo? Esteja preparado para responder sobre os teus pontos fortes e os teus aspectos a melhorar. Né? Então, assim, uma das frases que muito eu escuto é: que difícil falar sobre mim. E aí trava. E aí não vem nenhuma informação na cabeça naquele momento, porque tá nervoso, porque tá ansioso, né? Então, preciso pensar previamente nesta informação. E no meu projeto de vida também. O que eu almejo, o que eu busco, né? O que eu posso conquistar, talvez, nesta empresa. Isso é bem importante de ter muito claro, né? O que eu quero para a minha vida. E se eu tenho muito claro para mim, eu vou conseguir repassar isso ao selecionador. Agora, se eu não tenho muito claro, aí eu vou gaguejar e não vai vir a informação e eu vou me perder nesse momento, né? Vai ser um reflexo. Falando aqui também, já entramos na questão da comunicação não verbal, né? Que também foi falado lá na nossa tempestade de ideias. Faça o contato visual com o entrevistador. Então, assim, o contato visual, o que ele quer dizer? Que você está sendo sincero, que você está sendo verdadeiro, né? Procura não desviar muito o olhar para as coisas. Eu tô falando aqui com o entrevistador e tô olhando aqui para o lado, né? Então, assim, opa, por que esse candidato não faz contato visual comigo?
né? E aí um outro detalhe também bem interessante que eu lembrei aqui, se tem mais que um entrevistador na sala, não olha só para só um olhar fixo para uma pessoa, né? Procura olhar para quem está ali disponível naquela sala, tá? Então, contato visual, bem importante. Demonstra segurança, enfim. Faça perguntas nesse momento da entrevista. Não tem problema nenhum, né? Nessa conversa não é só um interrogatório, né? Mas é o teu momento também de entender um pouco mais a respeito da vaga, a respeito... Aqui eu coloquei um exemplo. Como será informado sobre o resultado? Como eu serei informado sobre o resultado? Isso é importante você ter como informação, né? Ou quando vocês pretendem repassar essa informação, né? Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Demonstra que você tem interesse e que você realmente quer, né, estar participando disso. Isso eu chamo bastante a atenção de vocês, assim, demonstre interesse e vontade em fazer parte desta empresa. Quando você estiver no momento da entrevista, né? Então, assim, mostre que você quer. Adote uma postura, assim, ativa, né? Porque a gente percebe isso no candidato. Quando ele tá apático, tipo, tô aqui só porque eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos. Mas, né, aquela frase anterior, o que vai fazer o teu diferencial? Então, interesse e vontade é um grande caminho andado. Sem dúvida nenhuma, eu falo para vocês, atuando na área de seleção. Não tenha pressa, a entrevista pode demorar, pode atrasar, enfim, tá? Acontece. Então, não tenha pressa, esteja disponível para isso. E também cuidado com a interferência do celular. Preferencialmente, desligue o celular. Até porque você pode comunicar as pessoas próximas a você, olha, né, nesse momento serei numa entrevista, não vou poder atender, manda uma mensagem, enfim, mas, né, não tenha a pressão ali do celular tocando nesse momento de entrevista. Preste atenção na comunicação verbal, ou seja, o teu tom de voz, a concordância das palavras, e a não verbal, que é o que nós estamos falando em relação à sua postura, em relação ao contato visual, em relação aos gestos, né? Por exemplo, não se apoiar na mesa. Eu já tive inúmeras situações aqui que eu poderia citar para vocês, mas assim, desde se apoiar na mesa, assim, né? Enfim, então, cuidado. É a tua imagem nesse momento, né? E por vezes pode ser que você não tenha uma outra oportunidade de mostrar quem você é. Talvez ela seja única, né? Então, por isso, volto a repetir. A preparação, ela é tão importante neste momento. Evite vícios de linguagem. E aí, assim, a técnica da gravação é uma ótima ferramenta para isso. Você perceber se você está utilizando alguns vícios de linguagem. O né, o tá, desta forma, ok? Erros de português na tua fala, de concordância, enfim, gírias, palavrões, né? Tá aqui no slide, mas assim, obviamente, ele não deve ser, né, falado neste momento. O cuidado com o horário, a pontualidade, então assim, não chega nem muito antes, nem muito antes e também não atrasado, obviamente, né? Neste momento da entrevista, tá? Falar com clareza, com objetividade, com verdade, como nós já comentamos. Então, assim, eu tenho que cuidar para
não me estender tanto nas minhas respostas, tá? Porque eu digo para vocês que por vezes uma entrevista pode se tornar cansativa. Objetividade, mas também não é aquela resposta assim, sim, não, é isso mesmo, ok? É o equilíbrio. Não falar mal das experiências anteriores, dos seus líderes, das empresas, tá? Isso queima a imagem, realmente, né? Então, evite, não fale, tá? Estar preparado para responder sua pretensão salarial, horário de trabalho, disponibilidade de mudança de cidade. Então, tudo isso vai fazer parte desta conversa no momento, né, da seleção, ok? Toda entrevista é um aprendizado e o não, por vezes, pode fazer parte do processo. Isso eu quis colocar no material, pessoal, porque realmente, em algum momento, nós vamos receber um não. E aí, nós não podemos assumir um papel de vitimização, né? A busca é realmente pelo aprendizado neste momento, tá? Na modalidade online, os cuidados devem ser mantidos. Ambiente, luz, acessar antecipadamente o link, aparência, vestimenta, tá? Então, assim, o cuidado da entrevista presencial, ela também tem que acontecer na entrevista online. Então, estar num ambiente mais calmo, com menos interferência de barulho, uma luminosidade legal, né? Também não chegar atrasado lá no momento da entrevista online, tá? A tua aparência, a roupa que você estiver vestindo, enfim, tá? É bem legal realizar um agradecimento ao entrevistador, seja ao final da entrevista, seja por uma mensagem, se você estava trocando mensagem com essa pessoa, por e-mail, enfim, agradecer a oportunidade realmente, independente do resultado, tá? Isso é algo bem legal, assim, bem bacana de receber esse agradecimento. O professor Edésio, então, nos colocou aqui: um candidato não aprovado em uma seleção poderia pedir um feedback para ver os seus pontos de melhoria ou melhor não? Professor, o candidato pode fazer isso. O que eu oriento? Faça contato com a área responsável pela seleção e diga que você gostaria de um feedback, tá? O selecionador, ele vai te dar um retorno neste momento. Sim, se por telefone mesmo, ou se vocês vão agendar de repente algum horário, tá? O que eu não indico é chegar de surpresa lá na área responsável pela seleção, né? E querer esse feedback. Vai gerar uma situação desconfortável para o entrevistador e para o candidato. Então, ele pode sim, desde que atenda essa condição, né? Que eu vejo que não tem problema, que é de direito da pessoa entender, né? O que não fez com que ela fosse selecionada, mas faça contato previamente, ok? Lembre-se, pode ser a sua única chance de causar uma boa impressão. Então, a melhor forma, sim, é se preparar. Sempre que vocês tiverem essas oportunidades de entrevista, visualizem, assim, pensem como é que foi essa experiência e o que você pode fazer melhor caso você venha a ter uma nova oportunidade de entrevista.
E como eu falei inicialmente lá no início da nossa conversa, as oportunidades elas continuam por meio das nossas habilidades profissionais. Então não é assim, agora eu consegui um emprego, trabalho, tá tudo certo, né? Vem nessa questão a autorresponsabilidade, ou seja, o nosso desempenho depende de nossa atitude. O que está ao meu alcance, o que eu vou fazer para me manter trabalhando, né? Então, é algo que também merece, sem dúvida nenhuma, a nossa atenção. E aí vem o desenvolvimento das nossas habilidades, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês essa imagem, onde ela descreve os atributos e competências pessoais que permitem ao indivíduo melhorar as suas interações com os outros, com o mundo ao seu redor. Ele faz parte do relatório do Fórum Econômico Mundial, que analisa as competências fundamentais no profissional, tá? Esse é do ano de 2020, né? Então, eles elencaram resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, porque nós trabalhamos diretamente o tempo todo com pessoas, né? Então, precisamos aprimorar as nossas habilidades de gestão. Coordenação com os outros, né? Envolve o relacionamento, equipe, né? Nesse sentido, inteligência emocional. Olha só, né, aparecendo isso como bem uma competência fundamental dos profissionais. Julgamento e tomada de decisão, orientação para servir, ou seja, estar disponível, né? Fazer o que deve ser feito, estar à disposição. Negociação, flexibilidade cognitiva, né? São as 10 competências elencadas pelo Fórum Econômico Mundial para este ano, certo? Então, é entender, né, como que essas competências estão desenvolvidas em mim e o que eu preciso para desenvolvê-las cada vez mais, né? Então, essas habilidades profissionais podem e devem ser desenvolvidas. Nós não podemos ficar estagnados, certo? Não podemos parar realmente no tempo, né? Precisamos cada vez mais nos conhecer e também ter o feedback das pessoas. Então, quando alguém me dá um feedback assim, numa competência a ser desenvolvida, um feedback construtivo, o que eu posso tirar disso para mim, né? Em termos de aproveitamento, o que eu posso melhorar com esse feedback? E quando alguém nos elogia, muito obrigada, reconheça isso em você. Isso também é importantíssimo. O comprometimento, o engajamento, né? São dois termos bem similares, mas hoje eles já são trabalhados um pouquinho diferentes, aonde o comprometimento é cumprir o nosso horário de trabalho, é estar disponível, poder realizar de acordo às nossas funções. E o engajamento, ele já tem um sentido de envolvimento, de pertencimento, né? Então, é de fato poder fazer algo a mais do que a gente já faz, né? Em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa empresa, em relação a nós mesmos. O papel profissional não se limita à descrição das funções, né? Ou seja, preciso conhecer a cultura, os valores, preciso desenvolver essa comunicação, esse relacionamento dentro do meu ambiente de trabalho para que ele seja um ambiente satisfatório, legal, que eu me sinta bem. E a etiqueta profissional que está atrelada ao nosso comportamento, né? Quando a gente avalia, o líder avalia um colaborador, ele não avalia, por exemplo, assim, mas eu cumpro o meu horário de trabalho. Ser um bom colaborador
né? E ter um desempenho satisfatório não é só cumprir o seu horário de trabalho, mas é o conjunto, é o todo. É o nosso conhecimento técnico, as nossas habilidades, os nossos relacionamentos, é como eu atendo alguém, né? Então é o conjunto realmente, não só um fator isolado. Bem importante, deixe as portas abertas para novas possibilidades, né? Ou seja, se eu saio de uma instituição, eu preciso deixar este caminho aberto, né? Para novas possibilidades dentro desta empresa ou em outras empresas, da mesma forma, né? Cuide do seu marketing pessoal, da sua imagem, ou seja, do que você passa para as pessoas, presencialmente, por telefone, nas redes sociais, independente disso, né? Deixe uma imagem positiva para as pessoas. Amplie o seu network, a sua rede de contatos, de relacionamento, participe de palestras, de cursos, de visitas, enfim, esteja envolvido para que você amplie essa rede de contato e as pessoas possam lembrar de você. Esteja aberto para dar e receber feedback. Nós recebemos e realizamos feedback o tempo todo, né? Pensando sempre nessa perspectiva de crescimento e de desenvolvimento. Isso é fundamental também, ok? Legal, então minha mensagem, assim, eu ficaria aqui mais um tempão. Eu dei uma acelerada realmente, porque eu já estou aí com quase 1h30 no meu tempo, mas assim, eu espero que estas informações possam ajudá-lo a ter uma boa empregabilidade, a se manter trabalhando ou a encontrar um lugar no mercado de trabalho. Desejo boa sorte a todos, deixo os meus contatos aqui em relação, se vocês quiserem trocar uma ideia, enfim. And baby, I don't want you